Que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Externo a minha alegria por estar aqui mais uma vez para nós adorarmos ao grandioso Deus e meditarmos na sua santa palavra. Agora eu quero abordar aqui um questionamento. O que acontece com as pessoas que morrem antes do arrebatamento? Onde estão? Eu gostaria de embasar a nossa conversa abordando um texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 22. Não é um texto isolado, eu vou ler a partir do 22, mas eu vou abordar o contexto. Está aqui. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Primeiro nós queremos observar que as pessoas que morrem estão conscientes. Aqui está um fato. Alguém tenta forçar a barra, alguém tenta distorcer os fatos. Primeiro, afirmo com toda certeza que isso aqui não é uma parábola. Apenas esse título aqui, a parábola, não foi dado nem por Lucas, nem por Jesus Cristo. Apenas a pessoa que confeccionou a Bíblia, que traduziu a Bíblia, resolveu dar um título. Que, por sinal, nenhuma passagem bíblica tinha título no original. Isso é importante esclarecer. Então, nas parábolas não cita nome de gente. Aqui está citado o nome dessas pessoas. E ainda que fosse uma parábola, a parábola é uma forma de narrativa com o intuito de transmitir um ensinamento. Então, se é um ensinamento, jamais Jesus ia ensinar uma coisa que não existe. Ele ensinava a realidade. E se ele afirmou que tanto o ímpio como o crente estavam conscientes, é porque eles estão conscientes. Não tem que distorcer nem esforçar a barra, não. Nós temos que nos basear na Bíblia, na palavra de Deus do jeito que ela é. Agora, alguém tenta pregar a inconsciência, a morte da alma, que isso não foi defendido nem por Calvino, nem por Lutero. E o estado intermediário é uma realidade, embora surgiu na Idade Média, e foi na Idade Média também que houve distorções. Criou-se a questão do purgatório, e o purgatório, segundo afirmavam, estava dividido em duas partes: o Limbus Patriums e o Limbus Infantum, ou seja, a parte do limbo que ficava os adultos e a outra parte que ficava as crianças, que depois eles saíam. Isso também é uma distorção bíblica. O que nós sabemos, com base nas Sagradas Escrituras, é que todas as pessoas que morrem antes do arrebatamento da igreja vão para dois estados diferentes. Os que morrem em Cristo vão para o céu
chamado paraíso, chamado seio de Abraão. E quando nós falamos em céu, eu afirmo que temos 3 céus. O primeiro céu abrange a atmosfera terrestre, aonde voam os aviões, aonde estão as nuvens e um pouco acima das nuvens. Isso aí é o primeiro céu. O segundo céu é o espaço interplanetário, aonde estão as galáxias, os planetas, as estrelas. Aí chama-se segundo céu, que fica, algumas galáxias estão a milhões de anos-luz distante da nossa Terra. Vocês imaginem. E o terceiro céu, eu não tenho nem ideia da distância, nem da localização, mas a Bíblia afirma que o terceiro céu é onde está Deus. E o paraíso, ele fica justamente no terceiro céu. As almas não ficam vagando, não. É bom informar isso. Estão lá as pessoas que morrem crente para o paraíso. As pessoas que aceitam Jesus Cristo como seu único Salvador vão para o paraíso, um lugar de gozo, mas estão conscientes. As pessoas que morrem sem Cristo, eles vão para o Hades, lugar de tormento, de sofrimento. Isto é também o inferno. Nos 2 casos, são posições intermediárias. Não é que, quando nós falamos em intermediária, não é que quem está no Hades depois dá um jeitinho e vai para o céu ou vice-versa, não. Essa posição aí é irreversível. O que nós chamamos de posição intermediária é o seguinte: primeiro, os que estão no Hades, os que estão no inferno, eles estarão ali sem os seus corpos. E depois, as pessoas que estão no inferno, junto com o inferno, no juízo final, é que serão jogados no lago de fogo ou no abismo. As pessoas que estão no outro lado, na outra posição, que estão em gozo, a posição também é irreversível, mas estão sem os seus corpos. Estão aguardando o quê? Estão aguardando a ressurreição, estão aguardando os seus corpos, porque o homem está incompleto nesse estado, nesse estágio, porque Deus nos fez corpo, alma e espírito. E se Ele nos fez assim, é porque Ele nos quer assim. Se o corpo não fosse importante, não teria sentido a ressurreição. Se as pessoas que estão nesse lugar intermediário não fossem importantes, não seria necessário o juízo final ou o julgamento, e vai haver julgamento também para ambos os lados. Para os ímpios, o julgamento que será a sua sentença definitiva, aonde eles serão lançados no abismo. Para os crentes, o seu julgamento será a confecção, a doação dos galardões, tribunal de Cristo. Eles não vão sair do paraíso, eles não vão voltar para o inferno, não. Crente permanece na posição irreversível depois da morte física. Eles apenas vão receber os seus presentes, os seus prêmios, que a Bíblia chama de galardão. Agora, isso é um fato bíblico, um fato importantíssimo. A Bíblia afirma categoricamente essas 2 posições. É uma posição intermediária. Tanto os ímpios
como os crentes serão ressuscitados para receber os seus corpos. As pessoas estão incompletas nesse estado. Agora, por quê? Não estão sem os seus corpos. Eles irão receber os seus corpos. Agora uns vão receber corpos gloriosos e outros corpos para vergonha e perdição eterna. É o que diz a Bíblia. Então, as pessoas que morrem antes do arrebatamento estarão uns com Deus nos céus. A Bíblia afirma isso. Nós podemos ver nos evangelhos quando Jesus diz para um dos malfeitores: hoje estarás comigo no paraíso. Automaticamente a pessoa ingressa nos céus. E as pessoas que morrem sem Cristo, automaticamente estará ingressa no inferno. Lugar de tormento e de sofrimento. O outro lado, lugar de gozo, lugar de paz. É uma posição intermediária, eu repito, porque na posição dos crentes estarão em gozo pleno, mas não é tão completo assim, porque lhe falta o corpo, lhe falta chegar até a presença de Deus. Estão com Cristo, mas até o trono de Deus. Isto não é possível ainda, porque Jesus Cristo ainda vai nos conduzir à presença de Deus, onde seremos recepcionados com um banquete, com a ceia do Senhor, e será conferido o galardão, o prêmio, pelo serviço prestado aqui na terra. Isto é uma grande realidade bíblica. Isso é um fato importantíssimo que nós precisamos ler cuidadosamente a Bíblia, precisamos ler a palavra de Deus do jeito que ela é, sem distorção, sem mudar a posição de vírgula, porque quando se muda a vírgula, o texto muda o sentido. Temos que ler a Bíblia e temos que aprender, adquirir o hábito de ler a Bíblia para a gente não nos alimentar como filhote de passarinho, que sai engolindo tudo que joga lá na sua boca. Então, esclarecendo, o purgatório não existe, o inferno é uma realidade e é uma posição irreversível. O céu é uma realidade, o paraíso é uma realidade e é também uma posição irreversível. Está esclarecido aqui no texto da palavra de Deus, que não é uma parábola. Amém? É um prazer contar com vocês. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, para que você possa receber as notificações de outros vídeos. Que o Senhor, nosso Deus, vos abençoe grandiosamente. Amém?